Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje a gente vai olhar para as altcoins porque a gente teve divergência na dominância do Bitcoin, a gente já viu ontem Ether subindo muito mais forte do que o Bitcoin. A gente vai falar sobre isso, sobre o fluxo do dinheiro, né, o capital rotativo que a gente chama dentro das criptos, beleza? Inclusive, a gente vai fazer análise on-chain de algumas altcoins também. Vou mostrar para vocês exatamente alguns parâmetros que eu utilizo para tomar decisão se eu vou investir em uma altcoin ou não, beleza? Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico ali, que é o que nos interessa. Olha só, se a gente der uma olhada aí na dominância do Bitcoin, né, a gente vai ver que na data de ontem tivemos exatamente uma divergência na dominância do Bitcoin. Olha só, a gente tem um lindo canal de alta aí na dominância, tá? Eu espero que a gente chegue ali nos 57%, 58% de dominância, mas já faz alguns dias que eu venho comentando com vocês que nós já estamos próximos desse alvo. Se a gente já está próximo desse alvo, a gente já deve começar a pensar ali numa possível reversão. Olha só, na data de ontem a gente teve o RSI formando um topo mais baixo do que o topo anterior e a gente teve o preço formando um topo mais alto do que o topo anterior com um candle de reversão. A gente teve um engolfo de alta, um engolfo de baixa na data de ontem. A gente teve aqui meio que um enforcado também nas criptos. É sempre difícil a gente falar sobre enforcado ou sobre estrela cadente, que acaba que a gente não tem o fechamento do mercado, né? A gente teve um sinal aqui de candle de formação de topo, com ontem um engolfo de baixa. Isso daqui é um sinal de um fraquejamento do Bitcoin perante aos outros ativos, tá? Inclusive, se a gente puxar o Ether/BTC, que para mim é um dos ativos aí, cara, que eu mais estou de olho nesse momento, né? Ether. Veja só que na data de ontem a gente teve uma divergência também, comentei sobre essa divergência, e a gente teve um lindo engolfo de alta. E Ether, quando a gente olha aqui, /BTC, a gente está em uma região de suporte. Isso daqui é um sinal de que o mercado está começando a brincar um pouco com capital rotativo. O que é o capital rotativo? Quando um big player chega no mercado, ou quando um novato chega no mercado, bom, se esse novato estudar um pouco, ele vai querer entrar primeiro pelo Bitcoin. Agora, se ele quiser entrar aqui no mercado achando que ele vai ficar milionário da noite para o dia, ou que ele vai comprar um ativo ali que tem 10 zeros depois da vírgula e esse ativo vai chegar em $1, pô, simplesmente essa pessoa aí, ela tá sendo enganada. Mas se a pessoa for um pouco mais inteligente ali, ela vai entrar pelos ativos mais seguros. Quando você entra dentro do mercado, você sempre entra pelo ativo mais seguro. Um big player, ele sempre vai entrar pelo ativo mais seguro. Então ele entra pelo Bitcoin. E depois que a gente tem um lucro gerado em cima do Bitcoin, a gente pega a fração daquele lucro que a gente tem e a gente começa a investir em outros ativos. Depois a gente começa a investir em Ether, depois a gente começa a investir em altcoins. Por que você acha que altcoins elas sobem muito fortes no final do ciclo, no final da euforia? Porque os big players estão simplesmente brincando com capital rotativo. Eles estão brincando com dinheiro de lucro. Já realizaram suas posições, já está com lucro no bolso, já está com seus ganhos, só que você ainda deixa uma fração ali para brincar ainda dentro do mercado. Por isso que as altcoins elas sobem por último, por conta do capital rotativo. E pensando em todo esse cenário, eu venho comentando com vocês há alguns dias que para mim, cara, eu não tenho mais interesse em fazer grandes aportes em Bitcoin. Isso dependendo da carteira que a gente está olhando, tá, galera? Depende muito do tamanho da sua mão, quanto de dinheiro você tem, aonde você comprou. Por exemplo, eu tô falando que eu não estou comprando mais Bitcoin nesse período porque eu tenho uma carteira montada com Bitcoin com custo médio em $25 mil, aonde eu comprei posições, cara, lá nos 22, nos 16, comprei nos 25, aumentei a mão nos 27 e, cara, o custo tá lá embaixo. Não tem porquê eu simplesmente, inclusive tá menor do que $25 mil, porque essa carteira ela já tá com 100% de alta dentro do Bitcoin.
Então, quando a gente olha para isso daí, cara, nesse momento para mim não vale mais. Então, eu prefiro olhar para outros ativos. Por isso que eu comento com vocês bastante sobre Ether nesse período e sobre as altcoins. Eu tô falando bastante sobre as altcoins exatamente por conta desse capital rotativo. E se esse capital rotativo aqui do BTC, ele vai sair, ele vai entrar dentro das altcoins, cara, a gente tem que se posicionar nas altcoins, a gente tem que entender quais altcoins podem ser favoráveis nesse momento. E saca só, galera. Tudo depende de um gerenciamento de risco e de um balanceamento de carteira, tá? Por favor, a gente tem que ter carteiras onde tem exposição ao Bitcoin, onde tem exposição ao Ether também. Se, por exemplo, cara, você não tem carteira nenhuma, você não montou nada até esse presente momento, sim, vale a pena comprar Bitcoin. Isso daí pensando que você não tem nada dentro da sua carteira. Vale sim você ter 50%, você ter 60% ali do seu capital investido dentro desses ativos. E aí também vai de quanto de dinheiro você tem, né? Se você estiver investindo R$1.000, cara, esquece Bitcoin, esquece Ethereum, vai focar mais nos ativos com maior assimetria que podem te entregar mais lucro. Cara, se você tem R$100.000, você vai focar em Bitcoin, Ethereum e menos nos outros ativos. Depende. Cada carteira, uma carteira, cada estratégia, uma estratégia, beleza? A gente sempre tem que saber diferenciar isso também. Bom, então a gente olha aí e temos alguns ativos que têm dados interessantes. Olha só, Lido. Lido não é um ativo que eu tenho na carteira nesse momento, mas é um ativo que eu já analiso há bastante tempo, tenho interesse em colocar dentro da carteira, inclusive dentro da carteira rumo ao 1 milhão. E olha só, se a gente puxar alguns dados aqui para tomar uma certa decisão, cara, qualquer ativo, ele vai subir, o preço dele vai subir ou vai cair em relação à oferta e à demanda. O pessoal que mora no sul aí no Brasil tá vendo que o quilo do tomate já tá em R$10 ali praticamente, né? Isso tá acontecendo por conta de oferta e demanda. Isso funciona para qualquer ativo, funciona para casa, para carro, para qualquer coisa que tem um preço em moeda fiat ali, ele vai depender de oferta e de demanda. Olha só, se a gente analisar exatamente a atividade ali de endereços de Lido, a gente vai ver que ao longo desse período aqui, né, eu tracei uma linha aqui, ó, lateral, só para a gente olhar para esse período aqui, a gente tem muito mais atividade do que a gente tinha lá no início desse ativo. Veja que Lido já teve ali um topo de quase $7 ali, né? Só que a gente vê que temos muito mais atividade nesse período do que a gente teve no passado. Olha que legal. Isso daqui é um sinal de demanda pelo ativo aumentando. Se a gente analisar movimentações de carteiras acima de $100 mil em Lido, sim, galera, a gente está falando de movimentações acima de R$500 milhão. São big players movimentando isso daqui. Não é a gente brincando de operação, a gente está falando de venture capitals, a gente está falando, cara, de pessoas muito grandes mesmo, beleza? Lembrando, se o cara está movimentando R$500 milhão em uma altcoin, significa que as posições dele é gigantesca dentro do mercado, tá? Isso daqui é movimentações dentro de um único ativo. Olha só, essas movimentações de R$500 milhão, elas vêm aumentando aqui, ó, nesse período. Veja que quando a gente teve a formação de topo lá, mesmo Lido valendo $7, a gente tinha baixas movimentações acima de R$500 milhão comparado com as movimentações que a gente tem hoje. Olha só como a gente tem muito mais movimentações nesse período. Isso daqui vai de encontro à demanda do ativo. A gente está tendo mais, no gráfico amarelo aqui, a gente está tendo mais movimentações de utilização da rede e isso mostra que essas movimentações são causadas por big players. Big players estão dentro do jogo. Cara, chame como você quiser esses caras, tá? Algumas pessoas vão enxergar isso como institucional, outras vão enxergar como smart money, outras vão enxergar como long term holder. O título para esses caras não importa. O que importa é o tamanho de capital que eles têm e a precisão que eles têm de operar o mercado. Que precisão, Gui? Precisão de comprar baixa, precisão de vender alta, beleza? Então a gente simplesmente analisa esses caras aqui para entender qual que é o jogo deles. E eu, Gui Teles, quero jogar junto com esses caras e não contra esses caras. Então, olha só, a gente vê aqui, então, uma demanda crescente ainda por conta de pessoas influentes, né, big players. E olha só, se a gente analisar
a dominância social ali, os termos que a gente pesquisa dentro, usa no Google, vai utilizar ali dentro do Twitter, né? Twitter é extremamente utilizado. A gente vê que essa dominância social, ela vem aumentando, né? As pessoas vêm falando cada dia mais sobre Lido. Olha só que louco, isso tudo vai de encontro com esses dados que a gente está vendo aqui. E se a gente olhar para isso tudo, cara, a gente está tendo uma oferta e uma demanda pelo ativo positiva. Isso daqui é o que me deixa mais confortável em investir em uma altcoin, por exemplo. Eu não tenho Lido na carteira nesse momento por conta de estratégia. Vocês sabem ali que a carteira 1 ao milhão, ela tem 13 ativos, mais ou menos. E, cara, eu não tenho Lido ainda por conta de estratégia. Às vezes tem que sair alguma coisa para poder entrar alguma coisa, né? A gente também não consegue colocar 20 ativos dentro de uma carteira se o capital é pequeno ali. Na hora que você vai fazer o aporte, você não consegue dividir aquilo pela quantidade de ativos por conta de estratégia. Eu não tenho Lido ainda na carteira. Mas quando a gente olha aqui, cara, eu tenho bons sinais desse ativo aqui. O que a gente precisa é dessa métrica aqui, ela começar a embicar para baixo novamente. Essa métrica aqui, ela vai fazer um comparativo ali, tá, do valor em dólar do ativo e pela demanda que a gente tem da idade ali dos ativos parados dentro da carteira também. O ponto aqui não é te explicar como que funciona essa métrica. Mas quando a gente tem essa métrica subindo, significa que a gente tem um pequeno desinteresse no jogo. Quando a gente tem essa métrica caindo, a gente tem um interesse no jogo pelo aquele ativo. Então, quando a gente olha isso daqui, a gente precisa de um certo interesse ali a mais. Só que, o que é legal de ver em Lido? Que os big players, eles já estão se posicionando, eles já estão ali trazendo capital para dentro do jogo, beleza? Não só Lido, como outros ativos, vou mostrar aqui para você também. Isso daqui é muito bom. Então, quando eu vou analisar uma altcoin, eu não olho só para price action. Eu não simplesmente venho aqui, cara, escrevo LDO, vou olhar para price action, vou tentar entender, cara, o que tenho aqui no price action, beleza, eu tenho uma lateralização. Cara, eu não olho só para isso, galera. Eu olho para os dados on-chain também. Por quê? Tudo que a gente analisa dentro do price action, a gente está tentando identificar o comportamento dos investidores. Tá tendo volume, tá tendo demanda, tal. A gente está tentando analisar o comportamento dos investidores. É isso que a gente está fazendo no price action. E a análise on-chain, ela nos confirma exatamente esses pontos. Cara, olha só, eu não consigo olhar para o price action e saber se a gente está tendo movimentações acima de R$500 mil dentro de Lido. Mas nos dados on-chain eu consigo saber isso. Então são informações valiosas para eu tomar uma decisão de investir ou não naquele ativo, beleza? Bom, Lido tem ótimos indicadores aí na nossa frente, tá? Acredito que a gente vai ter um bom ciclo aí para Lido, tá? Novamente, ainda não tenho na carteira, mas terei esse ativo na carteira. Olha só, se a gente analisar outro ativo aqui, né, outra altcoin pra gente dar uma olhadinha, a gente vai puxar a Matic também, Layer 2 aí, cara, super conhecida, que todo mundo deve ter isso daqui na carteira. Pelo fato de todo mundo ter isso na carteira, né, nem sei se vai subir assim dessa maneira como as pessoas esperam, mas eu que não vou pagar para ver se vai subir ou não. A gente tem bons dados, a gente tem uma boa narrativa, todo mundo tá olhando para isso, só que quando todo mundo tá olhando para isso, eu não acredito que a gente tenha aquela grande exponencialidade. Acredito que a gente tem a grande exponencialidade quando ninguém tá olhando para a parada. Mas tenho sim uma TIC na carteira, vejo que a gente tem bons indicadores, quando a gente olha para endereços ali na rede, a gente tem mais ou menos um fluxo, tá? Um aumento aqui durante esse período, mas a gente vai ver que tá meio na média ali, tá? Não tem tanta coisa assim de diferente. O que nós temos em Matic é que desde quando ela chegou ali abaixo da casa de $1, né, a gente começou a ter bastante movimentações de big players, bastante movimentações acima de R$500 mil. E quando o ativo passa durante uma lateralização com essas movimentações, cara, isso daqui é clara acumulação do smart money, do institucional, é uma clara acumulação. E olha só, se a gente olhar também para a dominância social ali, a gente vai ver que tem muito mais relevância social nesse momento do que a gente teve ali no topo do mercado. Então a gente tem dados importantes aqui para Matic também. Outro ativo que eu vejo que para o longo prazo, cara,
vale a pena. Olha só, galera, se a gente começar a analisar esses ativos em termos ali de price action, cara, olha que louco. Só dá um zoom out para você entender aonde que você está no ciclo, cara. Pô, falei ontem com vocês sobre uma TIC desse padrão, uma longa acumulação, uma longa lateralização, depois a gente tem uma porrada e mais uma vez a gente está passando por uma longa lateralização. Isso daqui são ativos interessantes para a gente acumular, para a gente ter para o longo prazo, tá? Pensando em montagem de carteira para o próximo ciclo, cara, isso daqui são ativos que a gente tem que ter no radar, beleza? Bom, outro ativo aí para a gente poder analisar, Link, né? E Link não tem tanto atividade assim quando a gente olha para a rede, tá? Lá no topo a gente teve mais atividade. O interessante da gente ver de Link, cara, é que tá tendo uma explosão de movimentações acima de R$500 milhão dentro de Link, cara. Isso daqui é um apetite muito alto de big players em cima desse ativo. E uma coisa que me deixa muito bullish em Link é exatamente essa média aqui que eu expliquei para vocês ali dentro de Lido, ela já inverteu, ou seja, a gente está entrando em uma fase de demanda maior ali pelo ativo. Se você quiser entender aqui como que essa linha funciona, cara, é só a gente puxar um ativo mais consolidado, Ether, só para a gente ver como que isso daqui representa no gráfico. Olha só, se a gente puxar o ciclo aqui de Ether, tá? A gente vai ver, deixa eu puxar um pouco mais para trás aqui para pegar o outro ciclo também. Olha só, se a gente olhar exatamente para o ciclo aqui, o que a gente tem? Quando a gente está subindo ali, cara, que Ether estava valendo $11 ali e ele foi buscar um topo ali de $1.000, a gente vê uma diminuição dessa linha. Depois a gente entra aí em um bear market, tá? Depois desse bear market a gente vai passar um longo período sem tanto interesse, sem tanta expansão desse ativo, até a gente voltar em uma nova bull run ali, a gente ter um declínio dessa linha mais uma vez. Isso daqui significa que, novamente, essa linha significa que o ativo ele está recebendo demanda das pessoas. É uma média que a gente utiliza entre dólar e a idade das moedas que estão sendo vendidas, transacionadas ali, só para a gente entender se estamos tendo uma demanda ou não pelo ativo. E aí depois a gente vai passar por um longo período onde as pessoas não dão tanta atenção para esse ativo, até a gente começar a reverter essa parada, até a gente começar a buscar novas movimentações embicando essa média aqui para baixo. Se a gente puxou isso daqui no Ether, a gente pode puxar isso daqui também no Bitcoin, só para analisar esse padrão. Olha só, se a gente puxar isso daqui no Bitcoin, a gente vai ver também que temos o mesmo padrão aí acontecendo. Olha só, aqui na formação de topo do mercado, um declínio, essa linha começa a subir novamente, agora ela está começando a embicar para baixo, tá? Isso daqui é muito bom. Quando a gente estiver em franca tendência de baixa nessa linha, provavelmente a gente estará dentro da nossa bull run, tá? E olha só, quando a gente analisa Link, a gente vê que essa linha ela já está bem invertida já, cara, tá bem embicando para baixo. Isso daqui é um sinal, galera, de demanda entrando em cima do ativo. Olha só, a gente utilizou dados on-chain, né? A gente está tentando entender o que os investidores estão fazendo. Meu ponto aqui, cara, não é olhar para a linha, saber se a linha está descendo, se a linha está subindo. Meu ponto aqui não é esse, galera. Meu ponto é analisar o que os big players estão fazendo, o que a massa está fazendo, as pessoas estão demandando aquele ativo ou não. É muito fácil quando a gente, cara, olha para um ativo e fala, cara, eu vou comprar esse ativo aqui, vou pôr na carteira, mas se você fizer só isso, você está dependendo de sorte. Você tem que ser um estrategista, você tem que analisar, você tem que ver se as pessoas estão querendo aquele ativo ou não, para você também ter mais segurança no seu investimento. Por exemplo, cara, minha carteira, desde quando a gente bateu os $16 mil ali, reverteu no Bitcoin, começou 19, começou a ir embora, cara, eu tô super confortável dentro do mercado. Por que eu estou confortável? Por conta de dados, por conta de análise, beleza? Isso sempre vai te trazer uma tranquilidade do mercado. Bom,
Ontem a gente viu aí Ether subindo mais forte, né? Ether já tá ali na casa dos 2.300. Eu comento bastante com vocês. Quando o Bitcoin estava em 38, eu comentava bastante que para mim Ether deveria estar em 2.500 e Bitcoin 44. Para mim Ether deve estar na casa dos $3.000. Já deveria estar dentro desse patamar de preço, tá? Para mim, é um dos ativos mais descontados nesse momento, com o call mais claro que a gente tem. Inclusive, mentorados meus que estão com grandes quantidades ali em caixa ainda, que estão atrasados para entrar dentro do mercado, cara, eu estou usando simplesmente uma estratégia de fazer aportes mais pesados em Ethers para pegar essa porrada que a gente vai ter, depois a gente converte isso, depois a gente faz um rebalanceamento dessa carteira. Beleza? Bom, se a gente olhar aí para a carteira rumo ao milhão, cara, eu sou muito grato pelos resultados que a gente tem dentro dessa carteira. Hoje a gente teve o primeiro ativo batendo 200% de alta ali dentro dessa carteira. A carteira já está acumulando R$14 mil de lucro aí, cara. Muito, muito obrigado mesmo por todo mundo que está dentro desse projeto aqui. Isso daqui para mim é muito gratificante. Porque quando a gente começou a iniciar essas montagens de posições, principalmente em Solana, cara, a crítica em cima de Solana era gigantesca. Todo mundo metia o pau em cima desse ativo. E agora que foi um dos ativos que mais performaram aí ao longo de 2023, todo mundo começa a falar bem, todo mundo começa a olhar. E é nesse momento que a gente começa a se sentir grato por todos os esforços que a gente fez lá atrás, beleza? Bom, queria comentar com vocês também ali sobre o Soper, tá? Sobre ciclo de mercado, mas eu vou deixar para comentar isso daqui na segunda-feira. Acabei me esticando aqui, falando bastante sobre esses dados aí das altcoins, mas na segunda-feira a gente está de volta aqui, a gente fala de ciclo de Bitcoin, a gente fala mais sobre movimentações aí do mercado, pensando em longo prazo, tá? Entendendo o que a gente pode fazer. Lembrando, se você quiser ter acesso à carteira rumo ao milhão, link tá na descrição. É simplesmente você ter eu tomando as decisões para você. Só você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessas decisões. No link na descrição tem um vídeo que eu te explico como que tudo isso funciona. Beleza? Bom, então é isso. Ótimo final de semana para todo mundo. E eu vejo vocês de volta aqui na segunda-feira ou dentro do canal do Telegram. Forte abraço, bom final de semana e valeu!